Shalom, bem-vindos à nossa quarta aula sobre os Nekudot, os sinais diacríticos ou as vogais do hebraico. Aqui uma explicação do que são os Nekudot, é o plural de Nikud. Nikud é ponto, círculo, sinal. Então, os Nekudot são pontos, né, ou sinais que representam as vogais. A importância de aprender, e aprender muito bem, é para conseguir formar um vocabulário correto, para daí ter uma leitura correta do hebraico, porque estes sinais vogais vocês não acham na maioria dos textos e dos livros. No árabe também é assim, isso é uma coisa comum dos idiomas semitas. Você precisa saber a palavra, como é a pronúncia, onde está cada vogal, para ser uma pessoa totalmente alfabetizada, porque esses sinais não são achados em textos normalmente, mas em livros didáticos ou livros religiosos que precisam de recitação, livros para recitação ou cantilação. Então prestem bastante atenção nesta aula que vai marcar aí o resto do curso. Eu separei para vocês aqui uma citação breve do Rabino Bulaf, que não era só um homem místico, religioso, mas um grande entendedor do idioma hebraico, da gramática. Aqui eu faço uma comparação com o árabe. No árabe, o equivalente aos Nekudot no árabe são os harakat. Os harakat são sinais também diacríticos do idioma árabe. No idioma árabe, harakat quer dizer movimento. Isso porque, para os semitas, tanto árabes como hebreus, as consoantes são mortas. Elas são uma espécie de vaso, como o corpo humano sem alma, sem espírito, e as vogais possibilitam o movimento, o andamento, a vida das consoantes. Isso explica também porque as vogais são ocultas normalmente na escrita, assim como o espírito ele é oculto. Você não vê um espírito num corpo vivo, num corpo animado. Então essa citação do Abulaf aqui é interessante para quem tem um interesse maior nas razões do idioma hebraico. Aqui começamos pelo Hrik. O Hrik é equivalente ao som do Iod, do I, do nosso I. Essa bolinha, esse pontinho que vai abaixo no meio da consoante. Tem uma particularidade aqui que é importante vocês guardarem, que é o Hirik Malé, que é o pleno, tá? Quer dizer pleno, completo, ou ainda o Hirik Yod, que é a mesma coisa, tá? Só que são dois termos para a mesma coisa, que ele acaba pronunciado com um I duplo, um I mais longo, I, não um I como se fosse uma parada glotal com som de I. A particularidade disso é que, como vocês estão vendo aqui na própria palavra Hrik, escrita em hebraico, aqui temos dois Hriks plenos, né? Então vocês lê Hrik. Se não fosse pleno, seria lido Hrik. Seria um I mais curto, mais cortado, tá? A particularidade dele é que esse I, né, mais longo, ele não vai acompanhar o iod, embora na fala ele acompanha sempre a consoante anterior. Aqui o Kamatz, ele tem variações, e eu vou ensinar as principais variações nessa lição, as suficientes para a leitura. Primeiro tem o Kamatz Gadol, que é o grande ou maior, o Kamatz grande. Gadol, muita gente já ouviu essa palavra em músicas hebraicas ou no próprio Tanakh. Gadol é sumo, grande, maior ou supremo.
No hebraico moderno ele não existe mais, ou melhor, ele existe, mas é inútil. Ele é sempre pronunciado como A, como um A curto. É ignorada a sua pronúncia clássica aqui no hebraico, que é um som entre O ou U. Eu vou explicar isso melhor para vocês. É uma espécie de U com uma parada glotal. Então é O, como a parada glotal do árabe do nome Osama. No árabe, por exemplo, Osama é escrito com um aleph com uma parada glotal de dama, de um sinal vogal árabe. Então não sai Osama, um U completo, sai Osama. Então esse Kamatz tem essa mesma função de ser uma espécie de U com uma parada glotal, sempre usado em sílabas abertas, tá? Que terminam com uma vogal. E ele vai acompanhar o Aleph. Aqui o Kamatz Katan, que é o Kamatz pequeno ou menor, para as sílabas fechadas. Nas pronúncias, tá? Nas pronúncias do hebraico clássico, ele sempre vai ter um som de o, e não o, como o anterior. O problema é o seguinte, tanto o Gadol como o Katan, eles são o mesmo sinal, tá? Eles são representados pelo mesmo sinal. Em alguns livros de oração, em alguns livros de cantilação, o Gadol pode aparecer em negrito, ou com uma marca de cantilação antiga, o Metheg, que é esse risco mais grosso apontado para baixo. É raro achar livros com essa marcação ainda, então é importante saber as palavras, estudar bastante para guardar, porque não é sempre que vocês verão esses sinais para facilitar a leitura. O Hataf Kamatz, ele é bem complicado de entender. Ele possui um som de O. Ele recebe no sinal esses dois pontinhos que significam uma redução para substituir o sinal de Shiva. Né? O sinal de Shiva, vocês vão aprender ainda nesta lição, não tudo sobre ele, mas o suficiente, porque ele vai variar muito conforme a gramática, então ao longo dos cursos vocês vão aprender direitinho como funciona isso. Mas ele é para o seguinte, ele é um Kamatz para uma função exclusivamente gramatical. Algumas palavras, elas usam o Sheva. Então teria um som de E, mas por questão gramatical a palavra precisa ter um som de O. Então o Hataf Kamatz é adicionado para causar essa pronúncia. Aqui temos o Patar. O Patar ele tem um som de A. A sua escrita normal aí quando aparece só com esse risquinho embaixo, no centro da letra, ele tem um som de A completo. Ele possui um Hataf também, que é uma redução, então fica um A mais curto, não é A, é A. E sempre quando ele estiver ao fim de uma palavra, isso é uma particularidade do Patar, ele é pronunciado antes da consoante. Então, por exemplo, na palavra ruach, você tem o patar ali, ele foi já, não está no meio, ele foi para a última perninha, né, da letra, por uma questão gramatical, né, do reto, para justamente indicar que ele vai ser pronunciado antes. Então, não seria ruach, mas ruach, tá? É uma particularidade desse sinal importante guardar. Aqui o sigol, né? O sigol ele tem um som de E, um E normal, tá? Não é dobrado aqui só quando ele está acompanhando essas consoantes, que ele vai receber um som dobrado de E, mais longo, só nessa sua forma plena completa. Sempre a mesma regra quando se fala nos sinais diacríticos, nos nekudot,
na forma malê, que é a forma plena, vai operar sempre essa mesma regra da consoante acompanhar o sinal. Então, com o sigol é a mesma coisa. O sigol tem no hebraico moderno um rataf, tá? Uma forma rataf reduzida, mas não vou abordar aqui porque é só do moderno. Eu fui bem breve aqui no Shiva porque ele é muito complexo. Então, vocês vão aprender por enquanto que ele tem um som de E, tá? Um som entre E ou talvez I, a depender da pronúncia. Mas ele vai receber nas lições de gramática uma atenção bem grande por questão da cantilação da leitura perfeita, mas por enquanto isso basta. Então, esses dois pontinhos, esses dois círculos. Aqui o Roland. O Roland, ele é esse pontinho, esse círculo que vai em cima das consoantes. Vocês já devem ter reparado que quando ele vai em cima do Vav, o Vav é transformado num O direto. O Vav é colocado no mudo, digamos assim. Você não vai ler vo, você vai ler O direto. Roland, Roland. É uma particularidade do hebraico, tá? É um Nikud isso também. Essa forma vocês vão aprender mais para frente na gramática, mas por enquanto vocês já podem ler assim que não tem erro, tá? O Vav apareceu com o Roland acima, ele é um O. Então ele vai sempre no canto esquerdo das letras. Agora tem uma particularidade aqui quando vocês vão perceber ele no canto direito, porque ele está representando uma norma gramatical de indicadora de vogal. Vocês vão aprender no futuro também, tá? Por enquanto não, já seria muito conteúdo. Durante as lições de leitura, vocabulário, gramática, vocês vão aprender todas essas variantes. Aqui temos um sinal bem simples, o tserre. Ele tem um som de E. Aqui também ele vira um sinal completo, tá? Ele tem uma versão dobrada e ele não tem muito mistério na pronúncia. Aqui pela própria escrita, né? O seu nome aqui em cima, ao lado da transliteração em português, você vai perceber como eu pronuncio. Re. Então o que aconteceu? O iode aqui tá acompanhando o som de E dobrado. Então não é sei rie, é se re, dobrando o E. Aqui tem um bom exemplo, tá, para praticar esse tipo de leitura e ficar atento quando a vogal é completa, acompanhando algumas consoantes. Aqui o Kubutz. Kubutz, ele é esse sinal fácil de guardar também, não dá para confundir com outros, é bem peculiar, né? Ele tem um som de U curto, é muito simples, é U, o nosso U de uva. Não tem muito mistério, tá? E a gramática dele também é bem simples, como vocês verão no futuro, nas próximas aulas. Aqui o Shuruk, ele tem um som de O longo, tá? Então, algumas transliterações ele vai aparecer como U, mas ele não tem um som de U de uva. Reparem que ele é mais longo do que o nosso U, né? O. Então ele é mais parecido com um O, na verdade, do que com um U, tá? Mas por questão gramatical, você pode é melhor até tratar como um U longo, mas na pronúncia é um O. E ele é este Vav, tá? O Vav com um pontinho no meio, vai ser lido como esse O, O, O. Aqui na aula do alfabeto, aposto que muitos ficaram curiosos com o Shin e o Sin. Shin é o que? O Shin com esse som de Shalom
shalom, ou nosso xícara, ou nosso chicote, ele vai ao canto direito da letra Shin. Vai o Nikud vai ali em cima da perninha direita, daquele tipo um Yod, né, no alto. E quando você tem no canto esquerdo, você tem um som de sin, 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 tem um som de S. Então, já matou essa curiosidade ali do alfabeto, né? Aqui o Dagesh. O Dagesh é uma coisa que vocês podem reparar já de cara, aqui no própria palavra em hebraico Dagesh, que você tem ali um Dagesh acompanhando um outro sinal vogal na mesma consoante. Isso porque ele não tem um sinal, um som de vogal A, E, I, O, U, todas as suas variantes, tá? Longas e curtas. Ele tem a função no Dagesh Kal de enfraquecer, digamos assim, a consoante, enfraquecer o som. Ele aparece nas letras dobradas, tá? Com exceção de uma que pode ser dobrada, que é o Resh, mas ele não vai. Mas ele vai aparecer nessas dobradas aqui. Vocês já viram nas lições do alfabeto como isso é curioso, né? Como você tem uma letra que chama Bet, mas sem o Dagesh, ela é lida como Vet. Você tem que colocar o sinal para enfraquecer. O motivo disso, tá, dessa particularidade do hebraico, está ligado a razões esotéricas e místicas da formação do idioma hebraico, que é um idioma que foi formado tendo em vista a religião e os mistérios que eles conectavam no próprio Sefer Yetzirah. É dito isso, que o mundo foi criado a partir da fala de Deus. Cada vez que Deus fala no Gênesis, por exemplo, e Deus disse, ali está o mistério das letras hebraicas e da pronúncia. Então a função do Dagesh é bem mística, é para posicionar corretamente uma espécie de magia ou de ação espiritual das letras na forma correta, de uma forma ligada aos mistérios do idioma hebraico, tá? Então aqui vocês têm uma explicação, tá, de cada uma, o Bet, Vet, o Kaf e o Ra, né, o Raf. Aí depois tem o P e o F, né, com o Dagesh explicando aí. O Dalet, que há algumas pronúncias é lido como Tsa ou Tó, né, vai depender do sotaque, mas normalmente é Tsa, ele vira um Tsa. O Tav, né, que pode virar um Só ou Tá, vai depender da pronúncia também. Em alguns casos, por exemplo, na pronúncia Ashkenazim e no Yiddish, ele é lido como quase um S, né? O Gimel, o que vira com o Dagesh um Já, né? Não um J como o nosso J, mas ele ganha um pequeno D antes, igual o Ligue Já do Walter Mercado, tá? É como o Jin do árabe, né? O equivalente ao som de J no árabe não é Jin, é Jin, Jin. Você coloca uma espécie de D antes. Então aqui temos o Dagesh Kal, tá? Que faz essa função. Agora o alfabeto parece ficar mais claro para vocês, né? Aqui o Dagesh Hazak. O Dagesh Hazak é uma função mais gramatical, vocês vão entender isso no futuro. Ele serve para dobrar a consoante, ou seja, ele não vai dobrar a vogal, mas ele vai dobrar a consoante, tá? Você exclui aí de todas as consoantes que tem som gutural, né?
Então, nas outras consoantes, ele vai ter a função de dobrar a consoante, dobrar o som da consoante e não a vogal, tá? É bem complicado se entender isso no início, porque os dois sinais são iguais, mas com o tempo e prática vocês vão pegar isso. Aqui eu coloco um pequeno trecho do Sefer Yetzirah, o capítulo 1, verso 2, tá? São 10 sefirot que são nada e 22 letras de fundamento. 3 letras mães, 7 duplicadas e 12 simples. Bom, aqui seria uma aula de Kabbalah, né? Não é o interesse de muitos aqui, mas o Sefer Yetzirah ele é um testemunho da formação do idioma hebraico, do alfabeto Ashuri no idioma hebraico. Ele menciona aqui que são 7 dobradas, tá? Ou duplicadas, que são aquelas que eu falei ali que levam o dagesh, né? O que vai acontecer? Tem um pequeno problema. O resh ele é contado como uma dobrada, mas ele não leva um dagesh kal. Dizem que no passado chegava a levar, mas não temos assim uma comprovação disso, uma comprovação clara. Em todo caso, tá? Ele em algumas pronúncias mais precisas ele vai ter um som de r. Então você pronuncia torá, torá, torá e não torá, né? Rosh, rosh. É importante, tá, guardar isso para ter uma pronúncia correta. No futuro, nas lições de gramática, eu vou usar bastante o Sefer Yetzirah, já adianto isso para vocês, porque ele não só testemunha essas transformações, né, do idioma hebraico, como ele dá algumas explicações, alguma ideia de como se pronuncia as palavras, as letras, as consoantes e as vogais de forma correta. Por enquanto é só isso. Essa aula acho que ficou meio pesada, as próximas vão ficar mais ainda. Então estudem bastante e até a próxima.